Não poderia Três Corações, o centro, ser lá na Fernão Dias, lá em cima. Não, mas onde que é? Aqui por causa do rio, onde fica mais próximo. Na época, não sei quando a cidade estava sendo formada, acredito que havia fazendas aqui em volta do Rio Verde, para poder bombear água, para poder trazer progresso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que a água é a fonte da vida. O nosso planeta, presta atenção aqui, o nosso planeta tem cerca de 73,6% de água em estado líquido e sólido. Então, se você for ver, o nosso planeta tem muito mais quantidade de água do que terra. Então, somando aqui, tem 37%, nem 37%, 36 ponto alguma coisa por cento de terra. O restante é só água. Então, amado, eu quero dizer que essa água, esses 73%, ela cobre a terra, e ela está nos oceanos, e 71%, desta água, desses 73% que tem em todo lugar, 71% está no oceano. Temos 2,6% que está nos rios. Então, de 73% da água, 71% está no oceano e 2,6% está nos rios, nos lagos, nas represas, no próprio solo, está nas rochas, nas nuvens, tem água, e também nos seres vivos. Todo animal, que seja racional ou irracional, todo ser vivo contém seu corpo formado de água. Olha só como a água é importante para a vida. Inclusive, os pesquisadores, que ficam pesquisando outros planetas, eles querem saber se tem outra vida em outro planeta, se tiver água. Se não tiver água, para eles não tem vida. Então, muitos até acham que encontraram uma geleira em algum planeta aí, e se lá tem geleira, tem água, então deve ter vida. Isso é os pesquisadores, que fazem esse estudo. Então, dentro dessa porcentagem de 73,6%, cerca de 1,8% é de estado sólido. Então, quer dizer, deste pouco tem um estado líquido, que é 71%, e tem um estado sólido, que é a água das geleiras. É a água que forma lá o Polo Sul, o Polo Norte, as águas que estão em picos montanhosos, como a Cordilheira dos Andes, que são o Monte Líbano, onde a própria água do sereno, das nuvens, acaba caindo sobre o Monte Líbano, e dali do Monte Líbano se torna aquela geleira, e quando o sol nasce, aí aquece aquela água escorre sobre o Monte Líbano, o Monte Hermon, e na onde do Monte Hermon surge o Rio Jordão, que corta todo o Oriente ali de Israel, que beneficia o Egito e todos aqueles povos ali. Então, nós vemos que quando eu fui para Fortaleza, a primeira vez eu viajei de avião, eu fui de dia, e 3 horas e meia mais ou menos de viagem, e mais a metade do percurso dessa viagem até Fortaleza foi por cima do mar. Olha quão grande é o oceano. E imagine, eu nunca fui para outro país, mas quem já foi para outro país, imagine você passar, às vezes até 6 horas, ou até mais do que 6 horas. Eu fui para Fortaleza, deu 1 hora e meia mais ou menos, sobrevoando uma parte sobre terra, outra parte sobre mar. Mas imagine quem
quem já viajou para outros países, que às vezes ficou várias horas, muitas horas, viajando por cima do mar. Olha quão extenso a quantidade, isso viajando só na linha do mar. Agora imagine a profundidade, porque cada lugar do mar tem uma profundidade infinita. Então imagine a quantidade de metros cúbicos de água que tem no nosso planeta. É muita coisa, não é? Mas será que isso é por acaso? Será que a água que compõe a maioria do nosso planeta é por acaso? Então nós vemos que mesmo tendo muita água, há muita terra também. E há tanta terra que o povo não consegue habitar. Você pode ver, a maioria dos países tem reservas, tem área rural, né? Como a cidade aqui, como o próprio São Paulo, que na capital lá você só vê prédio, só vê ruas, né, asfaltadas. Mas se você for no interior de São Paulo, muitas das vezes eu viajo, meus clientes são no interior de São Paulo, que é Itapetininga, que é Mogi Guaçu, aquela região de Campinas, há muitas fazendas, há muita terra. Então, amados, é terra demais, que dá para ter muita gente, para aumentar muita população. Olha, é uma quantidade enorme de terra, mas há muito mais água do que terra. Então, eu quero isso aí, é só para entender. Quando você estiver viajando, você estiver caminhando sobre muitas fazendas, é só para você ter uma reflexão, o tamanho da terra, o quanto ela é grande, e o tamanho do mar, o quanto também ele é grandioso. Mas isso é só para você saber o tamanho do Deus que criou tudo isso. Amém, irmão? Então você imagina, a Bíblia fala em Isaías que Deus, ele se assenta, que o globo da terra é a sua cadeira. Olha só, a cadeira de Deus é o globo da terra. Olha o tamanho do Deus que nós servimos, amém? Olha o tamanho desse Deus todo-poderoso que nós servimos. E a água também é a nossa principal fonte para o nosso corpo. Parece até uma coincidência sobre a porcentagem de água que compõe o nosso corpo, sendo que a terra ela é coberta de quase 73% de água, e o nosso corpo, segundo a anatomia, o nosso corpo tem 70% de água. Olha só que coisa, irmãos. O mundo, o planeta tem 73% de água derramado em toda a terra, e o nosso corpo tem 70% também. Então, quer dizer, é quase uma coincidência. Então, você sabia que 60% do seu peso, você pesa, vai lá na balança, pesa, o seu peso, 60%, você sabia que é água? 60% do seu corpo é água. Então nós vemos que o próprio corpo, o nosso corpo, 70% é água, e o peso do corpo, aliás, 60% é água, o peso. Então, nós vemos que o nosso corpo é composto por muita água, e nós podemos sobreviver vários dias sem comer. Você pode ficar aí muitos dias sem comer. A gente vê aí pessoas que às vezes acabam sofrendo acidente de terremotos, né? E fica por debaixo da terra sem comer por muito tempo. Mas a maioria das vezes ela não morre se não for achada de fome, mas ela morre por causa da desidratação, ela morre de sede. Então você pode ficar até muito tempo sem comer. Tem pessoas que em 5 dias, até 3, já ouvi falar, se ficar 3 dias sem tomar água, ela pode morrer. Então nós vemos que o quão importante é a água para nós, né? E dependendo da pessoa, ela pode, por falta de água, morrer rapidamente.
porque ela não consegue sobreviver. Então, nós vemos dentro da biologia, né, conforme eu passei aqui, os irmãos aqui falando sobre a biologia, que é a água do planeta, nos animais, nas plantas, nos seres vivos, então, que é essencial para a vida. Nós vemos no corpo humano também, a tão importante, né, a água é essencial, e por isso que eu vejo que a água, ela simboliza biblicamente o que, irmãos? Se ela é importante em todo o curso da natureza, o que a Bíblia fala sobre a água como de uma forma simbólica? A água é o próprio Cristo. A água é a palavra viva. Então, assim como não vivemos sem água, né, a água natural, também não podemos espiritualmente viver sem Cristo. É impossível você ter uma vida natural. É impossível você ficar sem a água natural. Assim também espiritualmente é impossível você viver sem a água da vida, que é Cristo. Então, nesse texto de João 4, Jesus desviou da sua rota. Jesus ele saiu da Judéia e ele estava indo para a Galileia, mas ele desviou da sua rota, e lá em João, no João 4:4, diz que, João 4 diz que era necessário, olha só, o texto diz, era necessário, João 4:4, para Jesus passar por Samaria. Olha lá, era o que? Necessário. Que coisa! Por que Jesus desviou da rota? Por que era necessário ele passar por Samaria? Então, nós vemos que quando Jesus foi passar por aquele vilarejo, né, que ficava em Samaria, e aquela vila era chamada de Sicar, em uma terra onde era de Jacó há muitos anos, lá no tempo dos hebreus. Jacó, ele tinha aquela terra que chamava Sicar, e ele deu aquela terra a José. Olha só, amados. Então aquela terra antes já fazia parte do povo de Deus. E nós vemos ali que Jesus deixou para todos nós uma grande revelação do Pai Celestial quando ele passou por aquele local. E essa revelação é que os verdadeiros adoradores, que é um tema muito conhecido ali de Samaria, aquele texto muito conhecido, que o verdadeiro, qual é o ensinamento que nós temos nesse texto? Que os verdadeiros adoradores, eles podem adorar o Pai em qualquer lugar, porque havia essa dúvida ali no coração dos samaritanos. E nós vemos que ali Jesus nos dá um ensinamento que não precisa ser um país, não precisa você ir lá fazer prece lá no muro das lamentações em Israel para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Olha só que maravilha, olha que coisa poderosa. Então, esse ensinamento que Jesus nos deu. Então, mesmo diante desta afirmação de Cristo, que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em questão geográfica, porque muitos ainda não conseguem adorá-lo, porque há uma dificuldade ainda do povo adorar, se Jesus já deu a revelação que podemos adorar em qualquer lugar. Então aprendemos com Jesus que faltava alguma coisa para aquela mulher samaritana, para que ela pudesse adorar Jesus. E assim também falta ainda hoje na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus. Por que será que essas pessoas não conseguem ter um nível de adoração, um nível
de buscar a Deus intensamente. Então, essa resposta está no versículo 13, João 4,13, que diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A resposta está aqui. Aprendemos que sem esta água da vida, que é o próprio Cristo, ninguém pode sobreviver nesse deserto da vida. Porque a nossa vida, nós vamos passar muitas das vezes por deserto. Na verdade, o deserto é o quê? Um lugar de quê? De solidão, de sofrimento, um lugar de assolação. Nem sempre só porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, que a nossa vida vai ser um mar de rosa, não é verdade? Então, querendo ou não, você com Cristo ou sem Cristo, muitas das vezes a gente vai passar por caminhos que a gente não gostaria de passar na vida. Mas se você tem a água da vida, você tem tudo. Se você pode estar no lugar mais seco deste planeta, no sentido espiritual, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Então, o que eu quero dizer é, amados, que aprendemos que sem a água da vida, que é o próprio Cristo, ninguém pode sobreviver. Então, se nós bebêssemos desta água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana, diariamente, como nós bebemos da água natural, jamais teríamos sede em nosso próprio espírito. Se o tanto que a gente toma de água, no sentido natural, se a gente tomasse, bebesse mais de Cristo, da palavra de Deus, nós não sentiríamos a sede, muitas das vezes, aquela sede espiritual que muitas vezes nós temos no nosso profundo do nosso coração. Então, eu quero dizer que se para cada litro d'água, olha só, irmãos, se para cada litro de água que bebemos, se nós exercitássemos o nosso espírito com a água da vida, lendo um pequeno versículo da palavra, nós não sofreríamos de desidratação espiritual, não é verdade? O tanto que a gente, cada gota que a gente toma de água, às vezes a gente se preocupa com o nosso corpo. Eu tenho que beber muita água por causa do rim. Mas a alma que se dando, porque hoje não deu tempo de ler a Bíblia, não. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia, às vezes acontece. Então você está compreendendo como, assim como a água para o nosso corpo físico é importante, a fonte de água viva que é Jesus é muito mais importante. Então aquela mulher samaritana, ela estava seca, estava morta espiritualmente, e só teve vida quando bebeu da água, da fonte da água da vida, que é o próprio Cristo. E não foi nem ela que foi buscar essa água, o próprio Cristo ofereceu para ela. Amém, irmãos? Foi o próprio Cristo que se preocupou. Por isso está o texto assim, que era necessário, lá em João 4,4, era necessário ele entrar ali, porque havia pessoas sedentas, havia pessoas que precisavam da água da vida. Infelizmente hoje tem muitos servos de Deus, como aquela mulher era uma mulher samaritana, e ela vivia em uma servidão espiritual, ela fazia parte da linhagem dos hebreus, judaica. Então aquela mulher, ela sofria de sequidão espiritual por falta da verdadeira palavra viva dentro de si. Amado, nós estamos vivendo em uma era, presta atenção aqui, estamos vivendo em uma era em que a palavra de Deus tem se espalhado de uma forma poderosa através das mídias sociais, não é verdade? Nós nunca vimos a palavra de Deus sendo jorrada,
por causa do avanço das mídias sociais. Hoje nós temos aqui até vários canais para a gente poder postar as nossas mensagens. A nossa mensagem vai muito mais longe, não fica só presa dentro desse ambiente aqui, ela vai muito mais longe. Então, quando eu me converti, há quase 26 anos atrás, era raro ver um pregador anunciar a palavra nos canais de TV. Era uma pregador ou outro. Eu acho que o primeiro pregador que eu vi ministrar na TV, eu acho que eu não me lembro direito, eu não sei se foi Billy Graham, e tinha um outro também, não sei se era James, uma coisa assim, chamava James. E nós vemos que com a graça de Deus, hoje nós temos muitos canais evangélicos, não é verdade? Hoje tem uns que falam assim: nossa, meu Deus do céu, não tem nenhum filme, só tem canal evangélico. Às vezes fica de tanto canal evangélico que tem. Então, mesmo diante dessa fartura, da água da palavra de Deus jorrando através das mídias, nós hoje temos os aplicativos aí também cheios de mensagens. Então, muitas pessoas ainda estão morrendo de sede, porque não conseguem deixar esta palavra verdadeira molhar a terra seca do seu coração. O que adianta a pessoa ter a água, mas não ir até a fonte? Então, outros bebem da água da palavra, mas, aliás, eles experimentam, mas não engolem, eles colocam na boca, mas não engolem. Por isso, a palavra de Deus não faz o efeito que deveria fazer. Ninguém mata a sede somente fazendo bochecha. Ninguém mata a sede somente pegando a água e fazendo bochecha. É necessário tomar para que o funcionamento do corpo continue funcionando. Não é verdade? Então é a mesma coisa a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para a igreja aqui, para os irmãos e para aqueles que estão ouvindo lá: nem tudo que é límpido mata a sede. Verdade. João 4,5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó, que era um poço de água. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Olha só, Jesus, ele estava cansado, ele já tinha feito uma boa caminhada, ele estava indo para a Galileia, e ali ele já tinha andado um pouco, e ele, como homem, ele sentiu sede. E Jesus, ele, como homem, precisava da água natural para o seu corpo. Mas como Deus, Jesus era a própria fonte da água da vida. Olha só. Agora, interessante, o local ali onde Jesus estava, chamado Sicar, essa palavra hebraica, Sicar, o nome da cidade, e lendo ela, transliterando ela, é Shecar, o nome da palavra Sicar no hebraico. E você sabe o que significa essa palavra? Bebida forte. Jesus estava naquele poço, naquele local, onde o nome chamava-se bebida forte, ou também inebriante. Essa palavra inebriante é uma palavra latim, é um adjetivo do latim que quer dizer embriagar. Era o significado daquele lugar chamado Sicar.
era um lugar de embriaguez, era um lugar de bebida forte. Olha só, o que isso quer nos ensinar, essa questão geográfica? Porque nada aonde Jesus pisa é por acaso, amém, irmãos? Nem toda palavra, o que eu entendo aqui, que se diz sagrada, é a palavra verdadeira que mata a sede. Nem todo líquido mata a sede. Amado, se você está com muita sede, você toma uma Coca-Cola, ela vai refrigerar você, mas ela não te mata a sede, não é verdade? O que vai te matar a sede é a água. E o que eu entendo aqui, nem toda palavra que se diz sagrada é a palavra verdadeira que mata a sede. Um exemplo, temos o Alcorão, chamado o livro sagrado dos muçulmanos, que é a Bíblia dos muçulmanos, mas ela não é aquela que mata a sede de uma forma verdadeira. Nós temos a Bíblia dos mormons, nós temos a Bíblia, tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, mas essas palavras são distorcidas. A palavra do muçulmano, Maomé recebeu um anjo que desceu com uma placa de ouro, trazendo um novo evangelho para ele, porque aquele evangelho que Paulo, que Silas, que os apóstolos pegaram, era um evangelho, parece que ali não é para os muçulmanos, ineficiente. Então veio ali um novo evangelho. Assim também os Testemunhos de Jeová, não sei se foi Smith, eu não lembro, é o fundador para mim é uma seita, que ali ele teve um entendimento que a pessoa tinha traduzido a Bíblia de forma errada. Ele foi lá no grego e começou a estudar o grego sem conhecimento nenhum do grego e mudou muitas coisas na Bíblia, inclusive dizendo que Jesus não é Deus. Olha só, não faz parte da Trindade. E que, aliás, o Espírito Santo é somente uma força ativa. E sendo que o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, faz parte da Trindade divina, como nós acreditamos na palavra da verdade, escrita pelos apóstolos. Então nós vemos que, infelizmente, tem palavras que foram alteradas por revelação de anjos, por filosofias humanas, por traduções, traduzida de forma herética, que distorce as verdades de Deus. Então, por isso tem muitas palavras que não passam de águas amargas, de bebidas que trazem embriaguez intelectual, que ludibriam as mentes das pessoas com o falso evangelho. São águas que não matam a sede. Os irmãos estão compreendendo aqui? Infelizmente, muitos estão caminhando na mentira, sendo enganados, bebendo dessas fontes de águas que não geram a palavra da verdade. Por isso, Tiago capítulo 3, no versículo 11, diz assim: porventura, olha só que Tiago capítulo 3, versículo 11 diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode uma fonte ter dois tipos de água? Amados, eu me lembro que quando eu estudava no primário, eu ia pelo caminhozinho que tinha uma fonte de água. Inclusive, esses dias eu fui lá, o João Carlos, que esteve aqui com a Cleide, nosso irmão em Cristo lá de São Paulo, eu fui levar ele até a casa dele. Eu falei para ele, quando eu passava nessa rua tinha uma fonte, ele ainda tem ainda. Amado, aquela fonte, ela era uma mina que brotava água ali. Então,
não tem como uma fonte, uma mina, dar dois tipos de água. Ela dá água salgada e dá doce. Ou ela vai dar água salgada ou ela vai dar água doce. Não tem como. É o que o próprio Tiago, a palavra de Deus, Tiago está dizendo aqui. Mas o que Tiago está querendo dizer? Não tem como haver dois evangelhos paralelos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, mais um outro entregue por anjo. Então aquela mulher até podia conhecer as leis, que era o Antigo Testamento, a Torá. Ela até cita, para Jesus, que aquele poço foi dado pelo patriarca Jacó. João 4,12, olha só: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Aquela mulher conhecia a história, através das escrituras, que aquelas terras, ela chama de pai Jacó, o patriarca, aquele que foi escolhido para gerar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Tem tantos crentes nos dias de hoje vivendo como essa mulher, vivendo da lei, se embriagando de letras, mas não conseguem cumprir as próprias leis que vivem. Acabam se embriagando na hipocrisia, na mentira de achar que pode viver sem beber da água da vida, que é Cristo. Amado, eu quero dizer para você, é muito bom você ter uma Bíblia na sua casa, mas se você tiver só a letra, ela não vai te ajudar. Se você tiver só a parte literária, ela não vai te ajudar. Você precisa beber desta água. Você precisa beber do próprio Cristo, que Ele é a verdadeira fonte de água viva. Amém, irmãos? Então, olha que diz Efésios capítulo 5, no versículo 17: por isso não sejais insensatos. Olha só: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No versículo 18, qual que é a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, há confusão, mas enchei-vos do Espírito. Olha só que tremendo. O que é, aqui nesse entendimento, se embriagar de vinho e encher do Espírito? Nós precisamos esvaziar a nossa mente da embriaguez da nossa própria vontade, que é satisfazer a alegria momentânea da carne. Nos encher somente, precisamos nos encher somente do Espírito Santo. Embriagar com vinho é viver na ilusão de uma alegria passageira. Se você tomar um copo de vinho, eu não preciso nem de um copo, se eu tomar meio eu já fico alegre demais. Por isso que eu evito bebida alcoólica, porque eu não sei beber, irmãos. Se eu beber um pouquinho, se eu beber cerveja sem álcool, acho que eu fico bêbado. Aquela cerveja sem álcool. Eu quero dizer para os irmãos que embriagar com vinho é viver numa ilusão de uma alegria passageira. É satisfazer os nossos desejos carnais que o mundo nos oferece. O diabo e o nosso próprio corpo almeja nos dar essa alegria, essa fonte de alegria. O mundo é uma fonte de alegria. O diabo pode produzir em nós uma fonte de alegria. E nem tudo que aparenta ser bom, ser alegre, é da vontade de Deus. Quem vive se embriagando de vinho, que é da alegria passageira, eu não estou dizendo embriagar de vinho de bebida alcoólica aqui. Eu estou falando embriagar-se de vinho é de alegrias passageiras.
o vinho é só uma forma simbólica. Porque uma pessoa, quando ela bebe vinho, ela fica com o olho até brilhando, né? E se você vê uma pessoa cheia do Espírito, o olho dela brilha também. Mas há uma diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que é embriagada pelo vinho. Então nós vemos que quem vive se embriagando de vinho, que é da alegria passageira, uma hora vai passar vergonha diante de Cristo. Foi assim na vida daquela mulher samaritana. Amado, e qual foi a vergonha que aquela mulher passou? Vocês lembram aqui no texto? Os irmãos lembram? Eu vou falar aqui. Porque aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção. Quer dizer, uma hora, aquela pessoa que é corrupto, as pessoas vão descobrir e ele vai passar vergonha. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não erreis. Olha só. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quer dizer, o que nós plantamos, nós vamos colher, não é verdade? Aí no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, quer dizer, os desejos, as vontades, as concupiscências, a embriaguez, né? Que é a felicidade na carne. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Qual era o maior erro daquela mulher samaritana, irmãos? O que mais atrapalhava aquela mulher de ser uma verdadeira adoradora? Porque nós vemos no texto de João 4, que depois que Jesus ofereceu para ela, que ele é a fonte de água viva, e se ela bebesse daquela fonte, ela nunca mais teria sede. Logo que ela ouviu isso, nasceu um desejo tremendo naquela mulher, no seu interior, começou a haver um desejo dentro dela, de ela adorar a Deus. Ela já foi logo perguntando: onde devemos adorar a Deus? Aquela mulher estava seca, ela não tinha desejo de adorar, ela às vezes nem adorava, nem tinha preocupação de adorar a Deus, mas quando Jesus injetou a água da vida nela, ela já teve o desejo de adorar a Deus. João 4,20, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, chamado Monte Gerizim, e vós, que é dos judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Onde nós devemos adorar? E Jesus responde para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, tanto seja no monte acolá ou aqui. Quer dizer, Jesus, ele começa a gerar vida naquela mulher. Existem muitas pessoas como aquela mulher que conhece a Bíblia, aquela mulher conhecia o Antigo Testamento, e tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cor, até de cor salteado, e é capaz de saber citar muitos versículos da palavra de Deus, até às vezes mais do que o próprio pastor. Quantos nós eu já encontrei na rua, já falou para mim: eu conheço o pastor a palavra, e até fala versículos bíblicos. Quantas pessoas estão aí vivendo, mendigando, vivendo na rua, que são conhecedores da verdade? Quantas pessoas estão hoje no bar, caindo na bebida? Quantas pessoas estão vivendo em prostíbulos, que conhecem a palavra? Então eu quero dizer que quantos homens e mulheres que vivem nessa vida têm conhecimento da palavra, mas conhecem só a letra. Conhecem só a letra. Quantas pessoas, infelizmente, vivem no pecado, e conhecem muito bem a palavra, vive no pecado da mentira, às vezes são até crentes de berço, mas vivem na mentira. Quantas pessoas evangélicas, eu estou falando de evangélico, como aquela mulher samaritana fazia parte do reino de Deus, não era um gentil que Jesus estava falando,
estava conversando. Era uma mulher que fazia parte do povo hebreu, era descendente dos hebreus. Então, às vezes, as pessoas conhecem, mas não vivem, porque pouco beberam da água viva. Até experimentaram da água, mas não beberam. Você sabia que há uma grande diferença de experimentar e de comer? Às vezes, a Nicole, ela não quer comer algo, porque diz que não gosta. Aí a gente fala para ela: mas você já comeu, Nicole, isso? Ah, mas eu não gosto, eu nunca comi, não gosto. Eu falo assim: não, você precisa provar. Não tem como, né, irmãos? A pessoa falar que não gosta sem provar, sem comer, aliás. Então, e tem coisa que só experimentando também, você não vai sentir realmente o gosto só no paladar. Você precisa comer, precisa engolir. Há uma grande diferença. Há uma diferença muito grande de experimentar e engolir. Então tem muitos crentes que eles são experimentados, eles experimentam a palavra de Deus, mas eles não absorvem, eles não conseguem absorver, não conseguem engolir. Ele gospe, porque às vezes nem sempre a palavra de Deus é doce para nós, às vezes ela é amarga, mas depois ela vai fazer bem para o nosso corpo. Aleluia. João 4,15 disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela estava falando da água natural. Mas Jesus, ele, antes de oferecer água viva para ela, Jesus falou assim: vai, olha só, chama o teu marido e vem cá. Ela diz à mulher: chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Irmão, que vergonha. Quem fica comendo de palavras, quem fica vivendo, experimentando a palavra, mas não vive, uma hora passa vergonha, como essa mulher passou. E nós vemos aqui aquela mulher, ela queria beber da água da vida, que era Jesus. Me dá dessa água, Jesus. Aquela água que Jesus ofereceu para ela. Mas algo impedia de ela matar a sede. Tinha algo que ela não conseguia matar a sede, que obstruía de ela acessar a fonte. Porque Jesus falou: se você der acesso a essa fonte, ela vai jorrar dentro de você. Então, ela não vai somente matar a sua sede, mas você vai também, através de você, você vai também jorrar a água do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior, olha só. E você vai poder matar a sede de muita gente que estiver ao teu lado. Então, algo impedia daquela mulher, além de beber a água, e na verdade, algo impedia de ela entender a palavra viva. Logo Jesus já leva ela a um nível de arrependimento. Ela precisava confessar os seus pecados, ela precisava ali confessar publicamente, ela precisa aceitar Cristo como enviado de Deus. Então, quando Jesus profetizou, falou para ela: cadê o teu marido? E ela falou assim: eu não tenho marido, sendo que ela tinha 5 maridos. Jesus revelou: até aquele que diz que é teu marido. Olha só, você fala que não é. Então aquela mulher, ela percebeu que aquele homem não era um homem comum, ele era o próprio Cristo,
ele era o Messias, ele era aquele que veio para dar água viva. E tem uma frase bem forte que diz assim, irmãos: olha só, aquela mulher estava vivendo no adultério, e aquele pecado impedia de ela receber da água da vida. Ela precisava confessar os seus pecados. Ela conhecia o Antigo Testamento, igual eu falei aqui. Você não viu ela citando que aquele poço era o poço de Jacó, o pai? E nós vemos, amados, que aquela mulher, quando o povo hebreu, presta atenção aqui, já estou encerrando. Quando o povo hebreu ele foi levado a cativeiro, havia dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Era o reino do norte e o reino do sul. Através do profeta Isaías e Jeremias, profetizaram, falaram: vocês estão vivendo no pecado, vocês estão saindo fora da linha, vocês estão vivendo, vocês estão com a palavra de Deus, aí o sacerdote de Deus, mas vocês não estão vivendo a verdade. Isaías, Jeremias, todos os profetas falaram: não faça isso, não, vocês vão ser levados para o cativeiro. Eles foram levados para o cativeiro pelos reis, rei da Babilônia e rei da Síria. Sabe o que aconteceu? O povo da Babilônia, os judeus da Babilônia, não se misturaram com o povo da Babilônia, mas o povo que ficou no cativeiro assírio, ele se misturou, quer dizer, virou mestiço. Por isso que os samaritanos não lidavam com os judeus, porque os judeus não reconheciam o povo samaritano como uma linhagem pura, eram mestiços, e havia essa rixa. Por isso aquela mulher falou para Jesus: sendo tu judeu, vem aqui falar com uma mulher que é samaritana. Então, amados, Deus dá uma oportunidade para aquela mulher. Não importa a sua raça, a sua descendência, não importa de onde você veio, eu tenho água viva para te dar. Mas você precisa viver a verdade, e é o que nós cristãos precisamos viver. Nós não podemos nos alinhar ao pecado e falar que nós estamos bebendo da água da vida, que é Cristo. Tem uma frase que é muito forte, que diz assim, que o pecado, quando entra na pessoa, violenta, estupra a santidade de Deus. O pecado, quando ela entra dentro da pessoa, ela violenta a santidade de Deus. Nós não podemos abrir a nossa vida para o pecado. Amém, amados? Nós precisamos que somente a água da vida lave, nos limpa, nos purifica, através da verdade que é o próprio Cristo. Por isso, só a água da vida, amado, pode florescer no jardim do seu relacionamento. Só a água da vida pode trazer a verdadeira prosperidade financeira. Somente a água da vida pode levar e curar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Só a água da vida nos dará força para vencermos a desidratação da nossa alma, que por muitas vezes sofre com a depressão, com o pânico. Somente a água da vida pode nos livrar das fontes mentirosas e de alegrias falsas que a carne, que o mundo, que o diabo oferece para nós. Porque Jesus é a fonte da água da vida. Só Ele pode saciar a nossa sede. Amém? Amém. Só Ele pode saciar a nossa sede. Tem um louvor, que é 523 da água. Os irmãos colocam de pé. Tem aí, irmão. Ele é antigo, então ele não tem essa melodia atualizada como hoje. Mas a letra dele é muito forte. Eu quero louvar esse louvor.
Eu quero agradecer aos irmãos de ter assistido a nossa live. Nós estamos encerrando essa mensagem e eu digo para você que viu essa live: Jesus é a fonte que sacia a nossa vida. Vamos louvar e encerrar o nosso culto com esse louvor que diz assim: fonte de água viva. Ele está aí na pasta de louvor mesmo, irmão, o 523 da água. Qualquer sede pode chegar, e busca